E aí, galerinha, muito boa noite a todos. 21/7, 3/5/2024. Vamos aí para mais uma análise de mercado direto por cima de enrolação. Deixa aquele likezinho, compartilha o vídeo. Qualquer sugestão, crítica, elogio, você pode deixar no comentário abaixo. Vamos para o que interessa, que é gráfico. Eu sei que vocês gostam disso, então vem comigo, galera. Bom, olha só o que aconteceu hoje, galera. Não vou ficar aqui falando aqui, eu avisei, eu disse. Não, muito pelo contrário, aqui a pegada é outra. Vamos lá, mas dá vontade de falar, né? Mas é o seguinte, galera. O que aconteceu aqui hoje é espelho do que a gente tinha falado aí na última análise que eu fiz, que se eu não me engano foi dia 2, eu nem me lembro, acho que foi dia 2, né? Que a gente estava falando justamente desse movimento, do que acontece depois de uma lateralização e quando a gente tem um spike com aumento expressivo de volume. Então isso é muito importante, né? E qual seria o ponto-chave aqui para o Bitcoin? A gente começar a entender, começar a ver o gráfico com um olho de absorção aqui, né? Ou seja, essa capitalização toda aqui de liquidez para vir aqui para cima. E olha o que aconteceu, né, galera? A gente fica, olha onde a gente veio buscar antes da subida, galera. Antes da subida, olha onde a gente veio buscar. Veio justamente buscar a média. Por que eu marquei essa média aqui? Então, se eu estava na última aula, tu sabe muito bem. É porque aqui é um ponto onde a gente tem defesa das posições compradas que aconteceu no dia 1º de maio. Então, no dia 1º de maio, a gente teve uma atividade profissional, né? A gente teve uma aceleração de preço aqui nesses últimos 2 dias aqui, e esse preço aqui, ele ficou com um volume elevado, né? Então, esse indicador aqui, ele me destaca essas regiões aí de acumulação, de uma acumulação um pouco mais forte. E aí, justamente, como a gente já tem a característica de uma possível absorção de fundo, a gente marca esse ponto. E esse ponto aqui, ele representa para a gente justamente o preço médio, ou seja, o preço médio que entrou comprado nesse dia aqui é 57.230,20. Ou seja, toda vez que o mercado ele vier buscar essa região, não é que é uma regra a ser seguida, mas toda vez que o mercado vier buscar essa região, o mercado ele tem que ficar acima. Agora o mercado está aqui, vamos ver que ele cai e vem buscar essa região aqui, ele tem que bater nessa região e ir subindo. Então a gente tem aqui o que? A nossa querida sustentabilidade profissional. A tendência dessa VWAP é justamente ela começar a ficar aqui, passando aqui, segurando o preço, fazendo assim com que o preço ele comece a subir, tá? Isso aqui é o porquê que eu marquei esse preço médio. Então, o preço médio atual agora está no 57. E olha que legal, galera, o que aconteceu. Inclusive, eu estava falando isso justamente hoje lá em um grupo que não sou dono, né? É um grupo que eu sigo lá da galera aí do Maldivas, né? E a gente justamente estava falando lá com o LH sobre o que eu estava esperando, né? Eu fiz até um videozinho, agora não vou botar aqui não, porque senão vai ficar longo, é uma atualização super rápida aqui do Bitcoin, tá? E a gente está começando agora, foi lá, não renovou o fundo, ou seja, toda essa lateralização aqui do Bitcoin aqui ainda se caracteriza uma acumulação, por mais que tenha toda essa queda. Então a gente não renovou o fundo e agora começou a ficar branquinho o OBV. Cara, isso é muito importante. Por quê? Porque a gente está começando a ficar acima dessa média aqui, dessa VW. E quando a gente fica acima dessa VW aqui, a gente significa que a gente está positivo em relação aqui ao OBV, né? Então o OBV que ele começa a ficar positivo nessa região. Então isso é muito importante para a gente. A gente veio buscar uma média, que eu até tinha tirado, mas eu deixei aqui novamente, que era a média dos plays que a gente tinha entrado no dia 28 de fevereiro. Então essa média aqui, ela segurou bastante, serviu como uma região de suporte, né? Até que ela foi rompida, tentou aqui e novamente conseguindo agora ficar como resistência. E a gente está chegando justamente perto dela, praticamente a gente bateu nela, que está representada ali pelos 63.358,08. Então é uma região importante. A região que o Bitcoin está, galera, é uma região importante. Então assim, o que pode acontecer com o Bitcoin? Então assim, por mais que o mercado ele comece a fazer correções, essa correção aqui ela é muito viável, a frequência ficar entre 58.556,33 a 63.904. Então essa frequência aqui ela é tranquila para se trabalhar, tá? Então assim, nenhum tipo de variação nessas regiões aqui significa alguma coisa aqui para mim. Então uma variação normal. Então, por mais que o preço aqui ele venha, caia, venha buscar essa região aqui, o que é interessante, não romper a região de 58. A gente não pode romper essa região de 58. E outra, se a gente for chegar perto dessa região de 58, se não vier de vez, obviamente, essa média ela vai começar a fazer isso. A tendência dessa média é ela romper a região dos 58, dando uma segurança maior
aqui no preço, para ter uma sustentabilidade maior no preço. Essa é a tendência dessa média. Atualmente ela está aqui abaixo de 58, mas a tendência é ela virar aqui para cima dessa região. Isso é muito importante, tá? Então, assim, o que aconteceu justamente com o Bitcoin estava dentro aí do esperado, né? O que a gente poderia esperar em relação a isso, tá? Então, a gente está em uma região que é uma região bem importante, que é o 63.904.7. A gente rompendo essa região aqui, a gente tem uma frequência que a gente vai trabalhar de 63.904 a 70 mil dólares, a 70.557.65. Então, a frequência que o mercado vai trabalhar, se houver esse rompimento, não aconteceu hoje, né, mas o candle agora já virou, a gente tem 23 horas aí para fechamento, ou seja, o preço de chegar aqui, romper e ficar acima, a frequência é essa aqui, ó, entre 70.574 a 63.904. Então, essa aqui seria a próxima frequência que o mercado ia trabalhar, porque já está ganhando esse ponto aqui, que é um ponto muito importante depois de toda essa capitalização aqui, certo? Dito isso, olha o que está acontecendo no nosso querido USDT. A gente começou a apontar para baixo, galera, depois de muito tempo aqui andando acima, tentou uma vez, duas, três, quatro, a gente está rompendo a segunda vez aqui para baixo, a gente tinha força aqui, não ficou sustentável aqui acima e começou agora a ficar vermelho. Então isso aqui para mim significa muita coisa, galera, muita. O fechamento foi abaixo desse último pico, que está aqui desenhado aqui, ó, vou até ajustar um pouquinho mais, foi abaixo desse último pico e abaixo também da VW. Mas vamos confirmar se isso aqui, né, se isso aqui vai ser realmente confirmado aí amanhã, né? Amanhã a gente vai saber se isso aqui realmente vai ficar desse jeito. Cara, se isso aqui acontecer, a gente tem uma grande oportunidade. Eu vou tirar todas essas linhas aqui e o que eu falei lá pra galera é justamente isso aqui, ó. Vou tirar todas essas linhas, tá? Beleza? E olha só o que aconteceu, o que eu quero mostrar para vocês. Vou tirar também essas linhas aqui, tá? Esse indicador aqui. Vou deixar só o indicador do ABV, para vocês entenderem justamente o que eu estou falando. Então, atualmente, o que nós fizemos aqui no SDT, ó. Então, vou deixar aqui o SDT bem desse jeito aqui, né, para ficar mais fácil. E vou tirar isso aqui também, tá? Para não atrapalhar. Então, o que aconteceu? A gente teve toda a distribuição de topo do mercado. Então, se tu for pegar aqui, no que é... Tá gravando? Tá. Então, a gente teve, ele começou ali toda a distribuição do mercado. Então, o mercado ele andou lateral nessa região. Não botei candles aqui, tá? Então, o que é importante é a gente medir esse último topo aqui, né? Então, esse último topo, ele está apresentando mais ou menos aqui nessa região do OBV, certo? Então, foi por esse motivo que a minha VWAP está traçada ali. Ou seja, nesse topinho aqui, que foi o topinho máximo do OBV. Depois disso, a gente fez um topo menor, ou seja, sinal de fraqueza nessa região, até que a gente conseguiu romper e ficar vermelhinho isso aqui. E quando ficou vermelhinho isso aqui, ó, a gente teve uma queda. E essa queda aí foi grande, galera. Essa queda veio até aqui, ó. Uma queda grande. Só que durante essa queda, a gente teve um período de lateralização aqui também nessa região, né? Ou seja, uma reacumulação, já que a gente teve, uma redistribuição, já que a gente teve esse primeiro ponto. Então, o mercado ele ficou andando lateral aqui, ó. Uma redistribuição, uma distribuição, redistribuição. Novamente, ele ficou andando aqui, ó, de lado nessa região aqui, até o mercado ele começou a ficar subindo aqui também. E a gente, novamente, mostrando fraqueza nesse ponto aqui, tá? E, novamente, toda essa queda aqui no SDT gerou toda essa queda aqui, né? No OBV gerou toda essa queda aqui também no SDT. Então, veja como tá bem casado essas regiões do OBV. Então, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, ó. Se eu for pegar aqui isso aqui e colocar aqui, eu tenho todo esse período aqui que o mercado andou lateral, tá? O mercado andou lateral não, perdão. O mercado andou aqui para cima. Que merda, cara. Que o mercado andou aqui para cima. Só que aí ela fez um topo justamente no topo do preço médio da distribuição. E aqui a gente começou nesse topo, a gente sentiu força, tinha força, obviamente, só que não ganhou. Só que aí agora o que aconteceu? O mercado veio aqui, ó, e começou a perder essa região, começou a perder, então demonstrar fraqueza. Então depois dessa fraqueza toda, o OBV aqui ele começou a ficar abaixo da VW, ou seja, caracterizando aqui uma distribuição, porque a gente pegou toda essa capitalização aqui e o mercado acabou vindo para baixo, né? E o que está acontecendo justamente com o OBV, novamente, é justamente isso. A gente tem um padrão de onda 5 aqui para cima, se tu for pegar bem fractal, vou mostrar aqui para vocês, né? Então aqui a gente tem uma onda 1, uma onda 2, uma onda 3, uma onda 4 ou uma onda 5. E o que diz isso? A gente tem um ciclo completo de alta,
né? Então aqui a gente tinha toda essa força aqui vendedora, a galera desencarteirando, e aqui toda essa força compradora. Só que agora está apresentando o que aqui pra gente? Olha só, vamos ver aqui, ó, esse meu mouse aqui tá vendo? Tá ficando já vermelhinho, coisa que aconteceu aqui, teve toda essa queda, coisa que aconteceu aqui, teve toda essa queda, coisa que aconteceu aqui, teve toda essa queda. Então aqui está apontando para mim justamente isso. A gente está passando por um momento que a gente pode começar a pensar aqui em um certo desencarteiramento do SDT. Isso é muito importante. E eu ainda tenho mais ainda, galera. Eu ainda nem fiz isso aqui, vou fazer isso com vocês. Se eu for pegar aqui uma expansão, for pegar esse ponto, com esse ponto, com esse ponto, a gente praticamente bateu 127% dessa onda. Então a gente tem 3 ondas aqui para cima, né? Na verdade 5 ondas aqui para cima, ali na zona de decisão. E o mercado está perdendo justamente esse ponto. Assim como o mercado bateu nessa região, eu não estou falando isso aqui, porque aconteceu aqui no passado, vai acontecer de novo. Não, eu estou te mostrando o fundamento por detrás disso, que é diferente de falar só porque aconteceu, vai acontecer de novo. Porque quando aconteceu esse toque, a gente teve a fraqueza do mercado. O mercado ele começou a mostrar fraqueza aqui, ó, no dia 5 de fevereiro de 2024, quando o mercado estava aqui. Ele já estava demonstrando fraqueza aqui, possivelmente um desencarteiramento, e aconteceu toda essa queda. Tá? Agora o mercado ele foi justamente novamente nessa linha, só que até o momento ele não está demonstrando fraqueza, só que agora começou a ficar vermelhinho abaixo da VW, então aqui começa a mostrar uma certa fraqueza. Então por isso que eu marquei lá aquele ponto interessante aqui, ó, no nosso querido SDT aqui, ó. Ixi, agora para pegar aquele certinho não, vou pegar aqui, ó. Eu marquei esse último topo ali, né? E a gente não ficou sustentado aqui acima desse topo e veio para baixo aqui. Então, ou seja, aqui a gente está demonstrando uma certa fraqueza, por mais que tenha um OBV positivo, né? Então, isso aqui eu já expliquei para você a relação disso. Então, cara, é muito importante a gente entender isso. Então, aqui o SDT está mostrando aqui uma certa fraqueza para a gente aqui. E aí eu quero confirmar essa fraqueza justamente no fechamento de amanhã, tá? Não vou falar de hoje, mas no fechamento de amanhã. Então, isso tudo aqui que está aparecendo para mim aqui está configurando o que eu estava esperando no Bitcoin. O que eu estava esperando, galera, quem está me seguindo aqui sabe muito bem que eu estava esperando justamente esse ponto no SDT acontecer para o mercado ir para cima. Vocês sabem muito bem disso, porque eu estava mostrando isso aqui para vocês, tá? E agora, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma frequência que o SDT ele pode trabalhar em 4,97 a 4,75. Se isso aqui acontece, se a gente vem buscar aqui o próximo alvo, que é os 4,75, isso vai fazer com que o Bitcoin ele rompa a região de 63 aqui, do 63.904, e fique trabalhando nessa frequência de 63.904 a 70, ou seja, essa região aqui. E aí fica tudo lindo para o Bitcoin. E aqui, confirmando essa fraqueza no ABV aqui, cara, aqui vai ter o desencarteiramento, ou seja, a gente tem 5 ondas para cima, e aí o mercado ele tende a distribuir, galera. E quando isso aqui acontece, a gente tem força no Bitcoin, e o Bitcoin pode renovar agora, pode começar a renovar agora as máximas, galera, beleza? Eles podem começar a renovar as máximas, mas que aqui esteja bem no centro, cara, tá aqui, ó, se eu for pegar isso aqui, olha só como ele tá, ó, ele fechou, tá vendo aqui, ó, ele não renovou o fundo, e ele fechou acima da VW, eu quero que fique agora acima dessa VW aqui, e o nosso querido USDT lá começa a ficar abaixo para ficar mais tranquilo aqui. Mas eu acho que o mercado ele pegou bastante liquidez nessa região e tem tudo para romper a região de 63.907 para chegar ali no 70 e no nosso querido 77 que eu estava marcando para vocês aqui, né? Não vou falar disso ainda, mas todas as minhas marcações do Bitcoin estão aqui, ó. Se eu vou pegar aqui, ó, 80 e pouco, ó, 100, 120... Cara, tá tudo marcado aqui, tá? Só que eu não vou começar a falar disso pra vocês, senão vai deixar a galera muito doida aqui. Mas as minhas marcações pro Bitcoin já estão tudo feitas, certo? Então agora a gente vai ter que esperar essa confirmação. Então essa confirmação aqui é muito importante. Eu vou conseguir confirmar isso amanhã para você, no fechamento desse candle aqui, tá? Mas a frequência que o nosso querido SDT fez é justamente, né, bater no 5,36, que era o médio dessa galera, e agora tá abaixo dos 4,97, querendo buscar ali a região de 4,75. Esse 4,75, se a gente for buscar, a gente já vai ter rompido 63 e possivelmente a gente vai buscar ali casa ali dos 67 mil dólares, mais ou menos, tá? Que seria o 50 dos 50 desse canal, certo? Então é isso que eu quero falar para vocês na atualização de hoje. Se eu for pegar aqui o Bitcoin, nesse exato momento aqui, e for traçar aqui nosso querido... Vamos pegar aqui, galera, o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui
minha outra plataformazinha aqui que eu gosto, para a gente saber mais ou menos onde está ali o preço médio, na verdade a POC, né? Eu não quero desmanchar aqui e fazer a POC aqui, sabe? Quero fazer lá no outro. Vamos lá. Vem aqui, JDS. Vamos ver como é que tá a POC. Ó, tá vendo? A POC continua, a gente já continua abaixo, né? Ó, se eu for botar mais para cá, a gente tá... Ó, se eu for botar mais para cá, a POC principal, eu vou botar aqui, ó, lá no 67, que é justamente onde eu falei para vocês. O 67 seria mais ou menos aqui essa região de 50, tá? Então, assim, a gente bateu nessa região, veio para baixo, e o certo é romper essa região aqui. Então, o 67 é uma região de resistência, tá? Certo? Se for botar mais para cá, só esses últimos aqui, é isso que eu queria saber. 67, 0.40 seria a nossa resistência, ou seja, interessante seria romper essa região, vir aqui, ó, romper essa região e ficar trabalhando acima, porque toda a região aqui de volume aqui do mercado já está passando aqui nessa região. Então, já tem coisa aqui para subir e ainda é perigoso para o Bitcoin, tá? Porque o Bitcoin ele pode estar vindo testar essa distribuição aqui, que realmente a gente teve, né? Para poder vir novamente para baixo e quem sabe testar novamente 57.236.80, que seria o preço médio da galera, certo? Galera, dito isso, é exatamente o que eu tenho que falar para vocês. Não tenho que falar muita coisa para vocês aqui. Vamos ver aqui o Bitcoin no semanal, como é que está a parada. Não fez nada demais, só que no semanal, galera, olha só que interessante. No semanal, olha que interessante. Espera aí, vou no diário. Isso aqui eu não quero que mostre lá no semanal. Eu quero só nos dias. Esse aqui também. Vamos ver aqui. Esse aqui também só quero nos dias. Esse aqui tá feito. Esse 50 aqui eu só quero nos dias. Exatamente, não quero que apareça no semanal. Pronto, vamos lá para o semanal. Olha que interessante que a gente fez no semanal. No semanal, a gente tem um candle aqui forte, né? Tá vendo aqui, ó? No semanal, a gente tem um candle forte, que foi feito na semana ali de março de 2024, que é justamente esse candle. Esse candle, ele... Olha só, galera, olha só que interessante. A gente marcou ele e eu falei assim, pô, peraí, ó. O semanal, a gente tem aqui, ó, força compradora aqui, né? Então, o mercado bateu aqui, subiu. O mercado bateu, subiu. Bateu, subiu. Bateu, subiu. Bateu, foi buscar ali 57 e olha só que sombra deu no semanal, galera. Ou seja, o player que entrou aqui no mês de março, ele ainda é muito, galera, dominante. Apesar de estamos abaixo ainda do 63.904.70, seria interessante se fechasse acima, mas a gente deixou esse baita desse pavio aqui nessa região em cima da DIFS. Galera, não foi só uma vez, galera, tá? Não foi só uma vez. 1, 2, 3, vamos botar aqui 4, 5 vezes aqui o semanal segurando essa região. Esse camarada aqui do mês de março tá ainda no controle total da situação, galera. Então, vamos ficar esperto aí, beleza? Então vamos ver, né, galera? Então, assim, a tendência maior aqui no gráfico diário, né? Por mais que a gente esteja ali perto da região de 63.904, a frequência seria essas frequências aqui, ó, entre 63 a 58. Então, é normal, qualquer variação aqui é normal. O que interessa pra gente é o rompimento aqui do 63.904, que pra mim, né, na minha opinião, ela vai acontecer, tá? Ela não vai deixar de não acontecer isso aqui. Beleza? Mas qualquer variação que tiver nesse preço é totalmente normal, totalmente aceitável. Vocês gostam lá do BLX, né? Então, vamos lá no BLX, que geralmente é um gráfico que eu não mostro. É um gráfico que eu não mostro. E esse gráfico eu gosto de ver mensal no BLX, tá? Geralmente, minhas marcações estão no mensal. Tá uma bagunça? Tá, mas eu entendo. Beleza? Tá no mensal aqui. E o mensal, olha só. A gente teve uma... Deixa eu botar aqui o nosso querido STT aqui, ó. O STT não, o OBV. Então, no mensal... Estou acompanhando aqui os rounds, né? Então, a gente bateu aqui nessa linha aqui dos 62.955.38, queda. Bateu, queda. A gente nunca fechou acima, né? Então, nesse mês aqui, a gente ficou até positivo, depois negativo, depois negativo. A gente está abaixo do 102.905.38. É positivo? Obviamente que não, galera. Obviamente que não, tá? Então, se eu estou achando que isso aqui ele não é positivo, né? Então, a gente pode querer vir buscar 50% aqui nessa região aqui. Seria lá nos 43.444.69. Só que isso aqui, galera, é gráfico mensal, tá? Então, tem muita coisa para rodar ainda. E eu não vou marcar ainda isso, né? Mas, o que eu faço? Geralmente, eu vou pegar essa região aqui. É um gráfico que eu não mostro para vocês, como eu falo para vocês aí, né? Eu fico só acompanhando o BLX. E aí, eu teria mais ou menos ali
região de 43.826.43. É uma opção para vir buscar essa região aqui? Cara, não está descartado. Tá totalmente aceitável essa região aqui, tá? Totalmente aceitável, justamente porque a gente não fechou aqui acima dos 62. Então é importante que a gente feche nesse mês aqui positivo, né? Tá vendo aqui que falta aqui, ó, 28 dias, né? Vamos ver, vai que aqui fique sombra, a gente fecha acima dos 62. Não sabemos. Mas aqui o mês de abril aqui ele foi negativo. Vamos ver agora esse mês agora aqui, que é o mês de maio, sendo positivo aqui. Vamos ver, vamos torcer que seja positivo aqui, mas pelo que tudo indica que o Bitcoin fez, essa configuração toda aqui, e o SDT fazendo aquela configuração lá, querendo perder a VW, seria muito interessante. Então seria interessantíssimo e seria muito viável aqui o nosso querido mês de maio ser positivo e fechar acima dos 62.955.38, e aí a gente começa a pensar lá em 132.403.76, o próximo alvo do Bitcoin, beleza? É isso que eu quis passar para vocês, galera. Como eu falo para vocês, esse gráfico eu não mostro, geralmente eu fico usando mais ele, estudando mais ele, né, um gráfico lá mensal. Mas é isso, galera, bem rapidinho, né, 21 minutos de vídeo. Não tem nada demais aqui que está acontecendo com o Bitcoin, tudo que a gente falou ontem, né, a gente está presenciando nesse exato momento. Então o que me chamou a atenção foi justamente a configuração do OBV aqui ficando positivo e o SDT ficando negativo, e vamos confirmar isso amanhã, beleza? Então é isso, espero que tenha gostado do vídeo. Qualquer sugestão, crítica e elogio, pode deixar no comentário abaixo, beleza? Tamo junto, galera, até mais.